Paulo César Pereio finalmente vai fazer uma confissão. O Paulo César Pereio, que todos conhecem, um ator com fama de extravagante, maldito, desbocado e incontrolável, é na verdade um personagem que o próprio Pereio criou. Paulo César Pereio, na terceira pessoa, é obra minha. De qualquer maneira, não é exagero dizer que a natureza acaba de operar um milagre. Paulo César Pereio chegou são e salvo aos 70 anos de idade. A boa notícia: com o passar dos anos, ele descobriu o segredo da serenidade. Eu recomendo 70 anos. Eu não me lembro de ter sido tão equilibrado. Pereio já foi chamado de o maior mito do cinema brasileiro. Poucos atores podem exibir um currículo tão vasto. Participou de momentos importantes das últimas décadas nos palcos e nas telas. Estava no elenco de Roda Viva, a peça de Chico Buarque, encenada por José Celso Martinez Correia no fim dos anos 60. Trabalhou em Terra em Transe, o clássico de Glauber Rocha. A irresponsabilidade política, a irresponsabilidade política. Brilhou em filmes como Toda Nudez Será Castigada. Eu não aguento mais. Esnoba, esnoba. Ondas de televisão, vai ao céu. Tudo bem. Bate em satellite and satellite. Manda de volta as olas para a Terra. E Eu Te Amo. E eu sou astrônomo, astrólogo, fotógrafo, poeta, executivo falido. Dirigidos por Arnaldo Jabor. Conviveu com um gênio brasileiro, Nelson Rodrigues. Pereio, todo canalha é magro. Em 2011 deve ser lançado o documentário Eu Te Odeio, Pereio, em que só há uma regra: ninguém deve elogiar o personagem principal. Quando fala, Pereio não perdoa, ataca, com petardos de vários calibres. Vai começar o bombardeio. Se você fosse morar numa ilha deserta, o que é que você faria para conviver 24 horas com Paulo César Pereio? Meu Deus do céu. Eu vou te contar uma coisa, Genton. Frequentemente me diziam assim: ô, Pereio, se comportando dessa maneira, você vai acabar sozinho. E eu pensava: Deus te ouça, mamãe. Você sabe que hoje eu vivo só em São Paulo. Eu tenho uma empregada que passa uma vez por semana, chega aí pelas 8h30 da manhã, sai às 3 da tarde, é uma bênção. Eu convivo muito bem com ela, ela tem o dom da invisibilidade, adora. É uma santa que abençoa a minha casa. Eu nunca passo o dedo para ver se tem poeira e tal. Tem as visitas femininas que às vezes dizem assim: a sua empregada é muito engraçada, caguei. Com a Dora ninguém mexe, é uma bênção. Bem, e ali eu gosto de ficar sozinho, ler muito. Aliás, acabo de comprar um abajur de garra para botar nos quartos de hotel, porque os hotéis, de uma maneira geral, eu acho que é uma conspiração contra a leitura, né? Não tem como ler num hotel, você viu isso? Ou tem uma lâmpada ali no meio, ou tem um abajur todo fechado, que não dá luz para a tua leitura. E aqui do lado, não atrás. Então eu carrego dessas lâmpadas de garra, que eu boto na cabeceira da cama, e aí eu me dou o prazer da leitura, que é um prazer solitário, né? Qual é o elogio que você não gostaria de ouvir de jeito nenhum? Rapaz de bem, excelente figura humana. Elogios jamais serão suficientes. Eu falei 3. Qual foi o pior ator que você já viu atuar? Eu deixo a crítica para os críticos, não, velho. Toda vez que a gente vai a um ator, por pior que seja a mancada que ele deu, estou me proibindo. Eu jogo aquela consciência. Eu jogo aquele sujeito para dentro de mim, ele passa a me julgar e me proibir de fazer aquilo que ele fez. Por exemplo, o babaca pisou na bola. Às vezes pisar na bola faz parte de um personagem. E eu vou me proibir de pisar na bola? Não. Desculpe, mas eu me eximo da condição de crítico. Senão, eu provavelmente estarei num processo de esterilização
como artista. Eu quero deixar bem claro o seguinte, eu não adjetivo. A relação que eu tenho com outros atores, seja no cinema, na televisão, no teatro, etc., é de simpatia ou antipatia. Tem atores que são considerados do que eu detesto, por exemplo, Sean Penn. Eu odeio Sean Penn. Não gosto daquela boquinha dele, mas parece que é um baita de um ator. Parece que ele anda dando porrada na Madonna, até eu livro um pouco a cara dele por causa disso. Mas a Elizabeth Taylor também, eu não suporto a Elizabeth Taylor. E simpatizo com o Humphrey Bogart, o Robert Mitchum, o Marlon Brando e uma série de atores que têm a maestria, o privilégio de se representarem sem fazer nenhum. Não fazer nada é muito difícil. Você conviveu com Nelson Rodrigues. Você inclui Nelson Rodrigues no panteão dos gênios brasileiros? Certamente. Nelson Rodrigues, eu tenho certeza que talvez tenha sido o maior poeta dramático da literatura ocidental. A dramaturgia do Nelson Rodrigues era uma coisa extraordinária. E o Nelson Rodrigues quis mudar o nome da peça, depois de 30 dias em cartaz, para Sexo é para Operário. Que era um caco que ele me deu, ele trazia cacos no bolso. E odiava eu ter chamado o Wilker para fazer o Oswaldinho, que era o personagem principal. Porque ele dizia, o Wilker é autor e nenhum brasileiro consegue ser autor de teatro, escrever uma peça de teatro sem primeiro me achar uma besta. Ele, às vezes, ele ia no meu camarim para fumar escondido e tomar cafezinho. Que tinha uma médica que não deixava, mas ela não podia entrar nos camarins, ele podia. Então ele ia no meu camarim e para dizer barbaridades, tipo assim, Pereio, todo canalha é magro. Tipo, não, é um pouco arbitrário, né? 97% das ocasiões que eu sou arbitrário, eu estou certo. Ele deu 3% de gorjeta. E eu sou velho com todos os achates da velhice. Qual foi a melhor e a pior tirada que você ouviu de Nelson Rodrigues? Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. O sujeito encontra uma mulher, ouviu muito mais doce, uma mulher muito mais macia, ouviu, com dinheiro. E o Nelson Rodrigues, ele tinha um salário da Globo para não escrever novela. Para não escrever para outra emissora, ele pagavam ele para ele não escrever nada. E ele era muito estimado lá, entende? Porque, porra, qual é a emissora que não vai puxar o saco daquele cara, porra? Inclusive, a Globo produziu grandes coisas de Nelson Rodrigues, né? Engraçadinhos, cambal, né? Bom, o Nelson foi pedir, então, lá na Globo, eu fui junto com ele, um espaçozinho publicitário para o nosso espetáculo. Sentou, estava a secretária do Walter, com umas moedas em cima do Zé. Ele falou, você está testando a minha honestidade. Está deixando essas moedas aí. Porque quando você se ausentar, você vai conferir quanto que tem. Nem todas as mulheres gostam de apanhar, só as normais, as neuróticas reais. E uma vez eu estava fazendo Dama da Lotação, era uma cena de nudez. Eu e Sônia Braga, ela, Dama da Lotação, casava com Nuno Leal Maia, mas ela não dava para o marido, ela dava para o padrinho de casamento, que era eu. O melhor amigo que entra pela porta dos fundos sem pedir licença. Eu não devia tocar em você. Sou um canalha. Nunca me passou pela cabeça que você gostasse de mim. Não gosto de você. O que você disse? Me dá um cigarro? Não dou cigarro nenhum.
O que você disse? Eu não gosto de você. Não gosta de mim. E traz seu marido comigo. Eu, o melhor amigo dele. Era uma laje, um sol de rachar. E faltou luz. Não tinha luz para filmar e nem para o ar-condicionado. Ficamos eu e Sônia pelados na cama, até esperando voltar a luz. E a Sônia, a gente é bem amigo e a nudez passa a ser uma coisa como, né, como coisa de irmão, quando a gente está fazendo esses filmes. As atrizes em teatro não existe, todo mundo muda de roupa na frente de todo mundo. Não tem essa carga que o proibido dá de erotismo e tal, né? E então, pô, estava quente, tem eu nem Sônia, botamos roupa. Eu fiquei lendo qualquer porcaria, o jornal de ontem, ela leu uma bula de remédio, e eu estava coçando o saco daquele jeito que você pega assim, dá uma esticadinha assim. E eu estava o Dória que chegou e disse, meu Deus. E chegou o Nelson junto com o Dória e disse, e o Dória disse, Nelson, o que é aquilo? O Nelson falou, Pereira está além da nossa compreensão. Diante daquele monumento, ele fica coçando aquele saco cor-de-rosa. Repara no cor-de-rosa, hein? Ele não falou, peraí, foi coçando o saco, ele falou, coçando aquele saco cor-de-rosa. Fantástico, hein? Esses detalhezinhos que davam genialidade no negócio. Né? Aquela coisa do diálogo, que ninguém escrevia melhor que ele, diálogo para teatro. Tem muita reticência, né? Peraí, deixa eu falar. Não, eu vou falar. Eu nunca, entendeu? Nunca! Tem diálogos deles que são assim. Sinceramente, você compraria um carro usado de Paulo César Pereira? Não, jeito nenhum. Aos 70 anos, você se considera um náufrago ou um sobrevivente? Eu me considero um sobrevivente. Pera um pouquinho, Geneto. Só me deixou duas opções. Eu me considero um resistente. E olha, vou dizer uma coisa a você. Eu recomendo 70 anos. Eu não me lembro de ter sido tão equilibrado. E o desequilíbrio sempre produz certa ansiedade. Eu tenho momentos de calmaria, já que você está querendo abordar termos de marítimos, digamos assim. Tem momentos de calmaria que são muito bons. Eu não sou uma caravela, claro. Essas baboseiras de que minha infância foi uma coisa muito boa, picas. A juventude é uma coisa muito boa porque a gente tem tesão, sabe? Porque a gente não broxou e tem essa obrigação de não broxar. Mas serenidade, tranquilidade, sabe? Essas ideias de momentos felizes, eu passei a ter depois dos 60 anos. E tem melhorado. Realmente, eu tenho muito orgulho de ter saúde, apesar de tudo que eu fiz. Depois de tanto tempo de carreira, você já descobriu qual é a receita do fracasso? Olha aqui, eu tenho certeza absoluta que uma maneira de criar um personagem é andar sempre na contramão. Eu nunca levei muita fé nas coisas, nos conselhos que me deram. Sabe, eu me lembro de um tio meu que quando fazia um elogio a ele, punha a mão no bolso e disse assim, GG, por que você põe a mão no bolso? Eu estou fazendo assim, polaco. Sabe? Entende? E as recomendações que te dão, como é que deve se comportar para fazer uma boa carreira, é possível que, se você quiser fazer uma carreira militar, tudo bem. Mas uma carreira de ator, não. Você acaba sendo um ator burocrático, né? Se você for sempre dirigindo a mão certa numa carreira de artista, eu acho que o teatro é bom quando se opõe. Eu acho que o teatro não morreu porque o teatro é o reduto do não. Eu suponho que esse verdadeiro artista frequentemente tenha que manifestar uma oposição. E não se pode ser rebelde a favor. No Brasil, o leito do rio é muito pouco nítido. Portanto,
o que é, por exemplo, o cinemão brasileiro, o cinema mais importante do Brasil, também é marginal se você considerar que o salário da Julia Roberts dá para produzir 2 anos de cinema brasileiro. Para você, então, não há tanta diferença entre sucesso e fracasso? Não. No mundo capitalista, sucesso é considerado ter muito dinheiro. E, frequentemente, você tem que vender sua alma. Isso, para mim, é talvez o maior fracasso que se possa imaginar. É realmente um desastre. E vender sua arte é vender sua alma. O Bukowski dizia que fazer uma coisa muito perigosa com estilo é o que ele chama de arte. To do a very dangerous thing with style. That's what I call art. Grande Bukowski. Você matou metade do Brasil de inveja ao fazer cenas tórridas com 2 das mulheres mais desejadas do país na época, Vera Fischer e Sônia Braga. Sim, teve também. Que lembrança você guarda dessa convivência? Você está esquecendo da nossa querida Kate Lira. Aquela bundinha linda, né? E ela ainda está bonitona. Mas as cenas eram tórridas, porque só dá para fazer essas cenas com luz artificial, porque em geral é interior. E são mais ou menos uns 4 ou 5 quilos de luz em cima. É muito tórrido mesmo. E tá cheio de negão, maquinista, baiano, cacete. Essas cenas são na realidade torturantes. É como você fingir que, sabe, que está em intercurso sexual com uma pessoa que você conhece pouco, com a sua mulher de olho, e no meio de uma praça pública. Pô, cá pra nós, ou na feira. Não é... Se manter de inveja é porque o cinema é ilusão, né? É cachoeira, sei lá, é sonho. Mas, na realidade, a filmagem, nem pensar. Talvez na dublagem. Mim? Tigo. Mentigo. Bom, eu conto namoro a partir daí, né? Claro, eu me lembro, era dia 7 de setembro. Os soldados marchando, os dragões da independência, o presidente Garrasta Azul. E a plateia assistindo. Os garbosos homens marchando. E nós lá, hein? Hello, my friends in Brazil. Tudo bem? Told ya. I've got you under my skin. Me dá um beijinho. Muito bem. Um beijinho. Muito bem. A fama de criador de casos, maldito e cafajeste é merecida? É merecida, sim. Só que não é uma coisa cultivada, sabe? Frequentemente eu sou esse... Eu construo esse mito, uma espécie de self-art, para ser pouco incomodado, entende? Eu sou um ator, eu posso ser considerado no Brasil uma celebridade, as pessoas me reconhecem na rua, etc. Mas eu posso me dar o direito de sair sozinho por aí, subir morro, sabe, andar na banda podre, na baixa sociedade, tranquilamente, e eu sei como não ser vítima disso. Imagina, o Michael Jackson tinha que sair disfarçado. E eu conheço atores brasileiros que têm que fingir que são outra pessoa para ser na rua. Um crítico disse uma vez que você tinha a cara de eternamente bêbado. Como é a cara de sóbrio de Pereia?
Não sei, eu acho que esse crítico é um débil mental. Eu me lembro de uma crítica chamada Pauline, que é uma espécie de ditadura do cinema americano, e que tem esses atores como o Robert Mitchum, o Humphrey Bogart, que sabem não fazer nada e se exprimir muito bem. E uma vez ela foi fazer uma entrevista com o Robert Mitchum e falou assim: o senhor, todo filme que o senhor faz está sempre com cara de sono, por quê? Ele respondeu: porque eu estou sempre com sono. Eu durmo muito tarde e bebo muito. E me acordo muito cedo para filmar, berro, um para lá, um para lá. Aí não se faz nenhuma de manhã, que é uma confusão danada. Eu não entendo nenhuma, que eu só estou pensando em dormir. Quando chega na hora do almoço, eu penso em tirar uma torinha e vem um jornalista me entrevistar e perguntar por que eu estou sempre com cara de sono. É, minha senhora, porque eu estou sempre com sono. Quer dizer, é bem possível que eu estivesse nos filmes com cara de bêbado, não. Você é o tijolinho que faltava na minha construção. Talvez das fotos para os jornais, porque ninguém para de beber para tirar uma foto para o jornal. Mas, em geral, para filmar direito e de manhã cedo, é melhor não beber, né, cara? Às vezes a gente vai virado, mas e daí? Eu não lembro de estar sempre com cara de bêbado, não. Esse cara me fez uma pergunta afirmativa. Ele acha que eu estava sempre com cara de bêbado. E sei lá que crítico foi. Aliás, eu acho que o exercício da crítica é muito perigoso. Em primeiro lugar, toda pessoa que você critica, você joga para dentro da sua cabeça. Você, como bom jornalista, sabe que todo adjetivo é gordura, né? E o crítico não faz outra coisa a não ser adjetivar. Isso se tratando do mundo do espetáculo. Crítico de artes plásticas hoje em dia já está sendo chamado de curador. Ou seja, ele toma conta, ele cuida. Ele não determina se tal coisa é boa ou ruim, porque ele está mexendo com o mercado. E isso aí é uma coisa que em artes plásticas as pessoas têm muitos critérios, né? Em arte dramática, essa peça eu vou esculhambar se eu quiser, porque nem vai deixar de gente, nem vai mais gente se eu disser que é bom ou se é ruim. Quer dizer, e no jornal eu não sei quem escolhe para ser os críticos de espetáculos de teatro. Com exceção de Bárbara Leodora e outros aí. O Sábado Magaldi não faz mais. O Décio de Almeida Prado parou de fazer crítica muito cedo. Mas tem uns bunda mole aí que não sabe o que fazer com aquela bicha que faz. Manda fazer crítica de teatro. Você já disse, tenho paixão pela decadência. Isso é uma autorreferência? Não, eu acho decadência uma coisa chique. Eu, Globão, eu te disse quando eu sugeri o hotel para me hospedar aqui, tem aquele mármore cor-de-rosa daquele rio de 1950, da década de 50, que foi uma grande década carioca, né? E aquele mármore cor-de-rosa, aquele mármore preto, aqueles detalhes e tal. E tudo meio mal cuidado. O elevador é barulhento, não é sempre que está funcionando. É porta pantográfica, tu não sabe nunca se vai ter que subir a escada para chegar no teu apartamento ou vai ter que pegar o elevador. E se o elevador vai chegar lá e tal, isso eu acho fantástico. Decadência, eu acho uma coisa chique. Aos 70 anos, você preferiria ser um ator multimilionário em Hollywood ou Paulo César Pereio? Paulo César Pereio, com convicção absoluta. Afinal de contas, é obra minha. Paulo César Pereio, na terceira pessoa. É obra minha. Agora, eu, Paulo César de Campos Velho, eu chego até a esconder esse meu nome, porque eu tenho muito prazer em ser um transeunte anônimo. Sinceramente, você compraria um carro usado de Paulo César Pereio? Não, de jeito nenhum. Certamente. Eu há 10 anos que eu não dirijo mais, porque eu acho um absurdo. Em São Paulo entra 1.000 carros por dia, quase 1.000, digamos de 900 a 1.000 carros por dia no trânsito de São Paulo. A velocidade do carro particular em São Paulo, que não pode usar o corredor, já empatou com o pedestre, ou seja, 7 a 8 quilômetros horários. E a velocidade de um táxi com passageiro pode usar o corredor de ônibus
é menor do que o carro de boi. O carro de boi era 17 km horários. Um táxi, em média, durante o dia, faz 15 por hora, 15 km horários. Quer dizer, os caras estão comprando carro para pagar em 7 anos, daqui a 2 anos a cidade para. Entrando 1000 carros por dia. Vai parar. Então ele vai ter que ter uma garagem. Um lugar onde dá para morar uma família. Né? Porque não vai poder deixar o carro na rua, vai poder ser na rua. Ele vai pagar o carro em 7 anos. E o Lula deu isenção, anistia fiscal de IPI, para ajudar a indústria automobilística. Por que não vai ajudar o transporte de massa? Por que não vai investir no transporte de massa? Agora, a Dilma está escolhendo se vai comprar um avião de caça francês. Caçar quem? Por que não melhora o sistema de saúde? E ainda quer fazer voltar o CPMF, quer dizer, essa eleição eu votei sem nenhuma esperança e morrendo de medo que voltasse o PSDB. Quando você lê o discurso de um político, ou lê um texto de um político, ou ouve o discurso de um político, é melhor você prestar atenção no que ele não diz, no que ele diz. Você vai saber muito mais. Gênio não é eterno. Assim que ele morre, nunca mais vai nascer outra coisa igual. Agora, o medíocre, a gente não percebe que morreu e no dia seguinte a morte dele tem um igualzinho no lugar. Portanto, a mediocridade é eterna. Você atuou naquele que talvez seja o filme mais importante de Glauber Rocha, Terra em Trânsito. Terra em Trânsito. Você avalia o tamanho da falta que Glauber Rocha faz no Brasil de hoje? A sombra do Glauber, eu acho que ela permanece existente. Mas a sombra é a verificação de uma ausência. Né? Então, eu tenho certeza que é uma coisa que não se pode avaliar. A irresponsabilidade política, 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 a irresponsabilidade... Uma imaginação épica, delirante e ambiciosa como a de Glauber faria bem ao Brasil de hoje? Uma coisa que eu descobri pela observação de todas essas pessoas tão interessantes que eu convivi. Sabe que uma vez eu estava em Teherã, num elevador com Terence Stamp, Charlotte Rampling e o Antonioni. E eu, para deixar eles à vontade, eu fingi que eu não conhecia. Essas celebridades adoram. Aí entrou um iraniano, fedendo a 1000 lavandas, um horror. E ele ia apertar no botão número do 6º andar, e a Charlotte Rampling apertou. Aí ele falou assim, we are neighbors, somos vizinhos. Ela disse, é um longo corredor. Quer dizer, sabe, a convivência com essas celebridades me deu a consciência que tem aquela questão da eternidade. O gênio não é eterno. Assim que ele morre, nunca mais vai nascer outra coisa igual. Agora, o medíocre, a gente não percebe que morreu e no dia seguinte a morte dele tem um igualzinho no lugar. Portanto, a mediocridade é eterna. O gênio não, todos são perecíveis. Você foi preso durante a ditadura. A polícia tinha ou não razão quando prendeu você? A polícia não precisava ter razão naquela época. A razão é uma coisa muito perigosa, né? Quem tem razão? Toda vez que algum policial diz que eu tenho razão, se for fardado, pensa assim, vou ter que explicar para o delegado. Porque eles trabalham de dupla, um faz o bonzinho e o outro faz o bandido. Né? E depois é o seguinte, quando a Dilma Rousseff, nossa atual presidente, acaba de ser eleita, foi presa e torturada, a polícia tinha ou não tinha razão? A polícia nunca tem razão. A razão é uma questão que vai se ver no judiciário. A polícia tem que obedecer ordens da justiça. Eu acho que eu nunca tenho razão. Ou toda vez que eu começo a gritar que eu estou certo, eu já começo a pensar nas alternativas e até a torcer para
que alguém me convença do inverso. Mas isso faz parte da minha característica diabólica. Eu acho que as pessoas inteligentes são assim. Que lembrança mais forte ficou do dia em que você foi preso? Meu irmão tinha sido preso na Operação Bandeirantes. Ele, um rapaz estava hospedado na minha casa. Enfim, é porque num aparelho onde estava preso o Elbrick, naquele sequestro, que estava envolvido muita gente. A gente foi para a Rua Toia, que era uma prisão normal, onde foi instalada a Operação Bandeirantes, e ia com uma venda assim, só enxergava aqui assim. E mandaram eu ficar pelado, eu entrego até já é uma tortura. Sentar numa cadeira, botar umas coisinhas lá, com uma maquininha que eu já sabia, porque também não era otário, que era só um polo negativo, que dava um choquezinho inofensivo. Não estava em curto, não. E eu falei, pô, me dá logo esse choque, eu ia ficar fazendo... Aí os caras desarmados, assim, tá? Porque eu também não tinha nenhuma evidência. Agora eles prendiam qualquer um. Você foi ator de uma peça marcante dos anos 60, Roda Viva. É verdade que você agrediu um espectador dessa peça uma vez? Não foi isso, não. E eram os atores, né, simulando um programa de televisão, que chegavam para o público e pegavam no público, pegavam nas pessoas, e diziam, compre, 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 compre. E percebi que um cara tinha levado uma lata de inseticida, que é poison, veneno, para jogar na cara de um ator quando viesse nessa cena. Que ele tinha se preparado para isso, eu percebi. Acontece que eu entrei em cena antes e fui em cima do cara e peguei e tomei a lata de inseticida. O público, que já estava predisposto, porque se dizia que o espetáculo agredia o público, começou uma certa revolta. Eu falei assim, olha o que esse rapaz está aqui sentado na primeira fila trouxe para jogar na cara de um ator. Veneno! Mas a primeira impressão é que eu tinha agredido o cara mesmo. O cara merecia levar umas porradas, bicho. Imagina levar aqueles inseticidas daquela época. Não tem só terrível para os insetos, só para os insetos. Não, era veneno mesmo. Em que situação você sente vergonha e em que situação você sente orgulho do Brasil? Uma situação que eu sinto vergonha do Brasil é quando a formação da seleção brasileira de futebol, em primeiro lugar. Logo, logo a nossa economia vai ser a quinta do mundo. Estão prognosticando isso, está todo mundo profetizando. O Brasil é um país de dimensões continentais. Como é que toda a seleção brasileira, nenhum craque escalado na seleção joga no Brasil essa? O que está vendo de errado aí na administração dos times? É tudo balcão de venda de jogador? Quer dizer, a Itália tem mais jogador de vôlei e mais jogador de futebol brasileiro do que o Brasil. Presta atenção, tem jogador brasileiro em países que a economia é muito mais... que se movimenta muito menos dinheiro que aqui. E os times lá são privatizados, tem dono. Quer dizer, vai para o mercado de ações. Não, aqui é tudo clube e tem sempre uns... Sei lá, isso me dá uma vergonha mesmo. Sabe? Agora, a corrupção, afinal de contas, parece que é uma tradição da corte portuguesa, né? Que faz parte do nosso DNA de país. Só que não é bom negócio. Todo mundo sabe que corrupção não é bom negócio. Eu sinto orgulho do Brasil quando te ganha a Copa do Mundo. Porque diga eu o que eu disser, que eu sou mais argentino do que brasileiro. Eu amo esse país. Por que é que você diz que de Santa Catarina para cima tudo é Paraíba? Isso é uma pichação ou uma homenagem? Não, eu não digo mais isso. Isso era uma brincadeira que eu dizia que o Brasil só ia até Santa Catarina, que o Brasil era lá no Rio Grande. Mas eu me considero meio argentino. Eu nasci na fronteira com a Argentina e sempre disse para minha mãe, do lado errado. Porque se eu tivesse um... Se eu tenho um filho na fronteira, eu registro do outro lado.
Já dou de presente para o cara ao nascer uma dupla nacionalidade. E essa ideia de patriotismo é a raiz de toda o nacionalismo, afinal de contas, deixou de ser uma religião, né? Houve uma época que todo mundo era nacionalista, que bobagem. O patriotismo é uma estupidez, né? Agora, eu brinco com isso, eu digo que o Brasil é lá, e que aqui é a Paraíba, porque veja só, em São Paulo tem mais japonês que em Tóquio e mais nordestino que no Nordeste. E é essa brincadeira aqui da Paraíba, mas absolutamente não. Eu amo o povo do Norte, do Nordeste, amo as coisas de lá e isso é uma brincadeira que eu faço com os meus amigos, como o Palmeiro Dória, você, o Wilker. Então, o Wilker, sabe por que o Wilker é Wilker? O pai dele é Severino e a mãe é Dona Santinha. E eles tinham muitos filhos. Então, para o pai não... É um cabeça chato. Sério, não? Mas aquela cabeça típica nordestina, que você não tem não, você tem cara de libanês. Mas ele pegava aquela folhinha, sabe, assim, se passaram 10 anos, que domingo era vermelho, feriado era vermelho, que cai assim, e atrás tinha o santo do dia, e pessoas célebres que nasceram naquele dia. E ele não escolheu o nome dos filhos, ele via pelo lado de trás da folhinha. E tinha um Joseph Wilker, era um cientista, sei lá, e ele botou o nome de Joseph Wilker de Almeida. Qual é a primeira virtude e qual é o defeito intolerável no ator? Bom, eu acho que para ser um verdadeiro artista, a primeira virtude é a generosidade. Mas eu boto 3. Coragem e pudor. Por exemplo, um ator que tem técnica, mas faz uma exibição de técnica, eu acho de uma perversidade. Eu acho que esse cara não devia subir no palco. Quer dizer, o defeito intolerável, então, é a exibição desnecessária da técnica. O narcisismo. Eu acho que todo o micróbio de todos os males mora no narcisismo. O cinema brasileiro tinha fama de ser ruim. A fama era merecida ou não? Não, nunca foi, não. O cinema brasileiro, eu gosto muito do cinema brasileiro. Todo mundo escolhendo as coisas do seu lugar, né? Os filmes do Mazzaropi, que eram considerados até por pessoal de cinema ruins, a chanchada foi roubada pelos americanos. Mel Brooks, Gene Wilder, eles fazem chanchada, gente. Só que roubaram nosso. E a grande escola de cinema brasileiro é a chanchada. Já o termo já é pejorativo. Qual foi o filme mais imperdoável que você já fez? Olha, essa pergunta é uma pergunta retórica. Você está colocando uma aventura cinematográfica dentro da categoria pecaminosa. Eu acho que os filmes mais pecaminosos são os mais perdoáveis. Os filmes mais caprichadinhos, mais de acordo com o figurino, são imperdoáveis. Você é confessadamente um apaixonado pelo jornalismo. Jornalistas gostam de tragédia. Qual é a grande tragédia que você gostaria de ter narrado ou ter testemunhado como jornalista? A implosão do Cristo Redentor. Dizem que é estilo Art Deco. Não existe estilo arquitetônico Art Deco. É feio para burro. É uma espécie de epidemia, porque parece que tem mais de 70 cópias em praças do interior da Prefeitura do Brasil. E é uma interferência
no perfil da topografia carioca. E existe uma lei que nenhum prédio pode interferir no perfil da topografia carioca. É por isso que em Santa Teresa os edifícios são para baixo, porque o perfil da topografia não pode haver interferência. Um dos lugares mais lindos da cidade maravilhosa, eu adoraria, sabe, como jornalista, cobrir essa matéria, a inclusão do Cristo Redentor. Você já declarou, tenho baixa tolerância à rejeição. Isso não é coisa de adolescente tardio? Não, eu não falei isso nunca, não. Tenho baixa tolerância à rejeição, eu estou cagando para a rejeição. Eu sou, aliás, frequentemente eu provoco uma rejeição. Tive a ideia de fazer um documentário contra mim. Se chama Eu Te Odeio, Pereio. Foi uma boa ideia, porque normalmente se faz documentário sobre uma pessoa para babar o ovo. E ninguém faz documentário para esculachar. Até hoje eu acho que não foi feito isso. Documentário para esculachar um cara. Então eu tive essa ideia. Está sendo produzido pela minha filha, que é a mulher que me livrou de casar, essas coisas, que ela faz a minha companhia, é minha patroa, administra minhas coisas e as minhas coisas estão em nome dela, porque eu tenho 4 filhos com 3 mais diferentes, é um perigo, né? Então, eu acho que esse documentário vai se dar bem, porque ao esculachar, frequentemente, dependendo de quem está esculachando, na realidade está falando bem de você. Tem certas pessoas que você detestaria que falassem bem de você, né? Não vamos dizer quem, mas eu tenho certeza disso. Você, que é um leitor voraz de poesia, como é que reage ao fato de que livro de poesia hoje virou uma coisa para iniciados? Pois é, acho estranho isso. Eu acho que é falta de hábito. Quem conhece poesia, como eu conheço, leva uma vantagem sobre as outras pessoas que estão esquecendo isso. Mas não tem nada mais fantástico do que um soneto de Camões na mais maravilhosa das línguas, que é a nossa querida lusofonia. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Do mal ficou apenas a lembrança e do bem, se algum houve as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto que já coberto foi de neve fria. Em mim converte em riso doce pranto, e afora esse mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como sonho. Você diz que concorda com o que Pedro Nava disse. A única forma de ser feliz é admitir a falta de felicidade. O que é que lhe causa infelicidade hoje? Não há felicidade. Eu sou temperamental, eu fico depois eu perdoo, eu brigo, eu me encrespo, mas eu baixo a bola também e volto pro estado de falta de felicidade. Não quer dizer sofrimento, não quer dizer dor, não, é uma ilusão. Como é que é? Esta felicidade que supomos, a árvore, isso é Vicente Carvalho, velho tema, a árvore milagrosa que sonhamos toda riada de dourados fomos. Existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos e nunca a pomos onde nós estamos. Que pergunta você faria a Paulo César Pereio para acabar essa entrevista agora? Porra. Não quero acabar com essa entrevista. Eu gostaria de perguntar, Pereio, o que você gostaria de ser quando crescer? E eu responderia, eu gostaria de ser um bom animal. É que eu detestaria ser um bom ser humano.